Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. É um prazer estar aqui com vocês nessa escola bíblica de obreiros e membros. Estou acompanhado pela minha esposa, Sheila Teres. Somos casados há 24 anos. Sou pastor presidente, pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério de Alma há 20 anos já. Uma igreja que tem 30 anos e eu estou como pastor há 20 anos nessa igreja. Também trabalhamos com curso de teologia, tem uma escola teológica Dalet. Se vocês quiserem também seguir a gente lá no Instagram, Adalberto Teres com 2 L's, e também no YouTube, Adalberto Teres com 2 L's. Dou aula lá no YouTube também, de grego, o grego e o Novo Testamento, no YouTube também. E quem quiser conhecer a nossa escola teológica Dalet, nós vamos colocar a partir do ano que vem lá curso intensivo preparatório para pregadores. Não é para ensinar o pregador a pregar, porque vocês já são pregadores, mas orientar comportamento, como preparar um sermão, tipo de sermão, oratória, retórica. Eu não vou colocar um preço bem assim no site escoladalet.com.br. Hoje ele é pré-exílio, pois ele está pregando na ascensão do Império Babilônico e está profetizando também na derrocada do Império Assírio. Então esse é o contexto do profeta Abacuque. Então ele está vendo o mal ali tomando posse, e a gente vai falar aqui algumas coisinhas sobre esse profeta. Então ela introduz a minha mensagem falando um pouquinho sobre a pós-modernidade. O que é pós-modernidade? É um conceito que representa uma estrutura sociocultural que veio desde os anos 80. Essa pós-modernidade consiste no ambiente em que a sociedade pós-moderna está inserida e caracterizada pela globalização. Hoje tudo é globalizado. Hoje você pode falar com uma pessoa lá do Japão, ou seja, o que foi, informação é imediata em todo lugar. Então, a chegada da pós-modernidade, com a chegada da pós-modernidade, também chegou a secularização. E com a secularização nós temos um problema, que é a dessacralização do sagrado. Ou seja, nem as pessoas, ou uma boa parte das pessoas que estão na igreja, não reconhecem mais a igreja como um lugar sagrado. Isso faz parte da pós-modernidade. Às vezes a gente pensa que é desculpa do camarada que não é crente, pô, vou entrar aí assim, eu não estou com roupa adequada. Às vezes a gente pensa que ele está dando uma desculpa, mas não é não. É respeito ao lugar sagrado. Quando na verdade muitos dos que estão aqui dentro na igreja, num sentido lato que eu falo, não estão nem aí para que isso aqui é sagrado ou não. Então o secularismo, ele causou esse problema. Quer ver? Eu vou dar aqui, vou fazer uma pergunta, vocês não vão me responder não, para vocês entenderem o que é o secularismo. Você está num culto de ceia, hoje é sábado, aí no caso amanhã seria a ceia, eu sei que é um exemplo, porque claro que hoje é domingo. Aí o patrão chega para você e diz assim: olha, eu vou te dar R$1.000 para você vir amanhã trabalhar, e você sabe que é ceia na igreja. E aí não me respondam, vocês que vão saber a resposta. Você iria trabalhar para ganhar esses 1.000 ou viria para o culto de ceia? R$1.000 não é não? Não é R$1.000 não? Vocês vão vir para a ceia? A maioria vai para R$1.000? Porque isso se chama secularismo. Só uma pessoa que não está secularizada é que, mesmo passando por crise, mesmo não tendo um gás, mesmo não tendo uma carne, vai dizer para o patrão: fica com 3.000 que eu vou adorar a Deus. Então o secularismo, ele faz isso, ele dessacraliza. E isso a gente já vê, gente, lá quando Moisés estava querendo tirar o povo do Egito. Lembram que alguém falou para o faraó: esse povo está acreditando numa mentira, então o que a gente precisa fazer? Vamos botar eles para trabalhar mais, vamos tirar deles a
palha, vamos tirar deles um barro, argila, e que eles vão lá e peguem isso e produzam a mesma quantidade, porque eles ficam na ociosidade, acreditando na mentira. E o que o diabo faz agora também no certo? Não tão bom acostumado, bota para trabalhar domingo, feriado, final de ano, no horário do culto, no horário da ceia, e aí você tem que estar lá trabalhando. Por quê? Porque eles acham que nós estamos ociosos numa mentira. Só que Jesus não é mentira, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é nisso que nós temos que crer. Não, o que importa é o amor. Existem várias maneiras de amar. Não, gente, o amor é sagrado, o amor respeita, o amor é honesto, o amor é sincero. Não, eu matei porque eu amava. Ninguém mata porque mata, gente. Geralmente a gente morre porque está amando. Não mata porque ama. É o contrário. Se eu amo, eu morro porque eu amo. Não mato porque eu amo. O fato de eu matar já significa que eu não amo. Entende? Então a pós-modernidade, ela causa, e a igreja está inserida nisso aí. A igreja, Jesus orou e disse: não te peço para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas nós estamos inseridos nesse mundo, nesse contexto. Então, no contexto que nós estamos vivendo, lamentavelmente a igreja também ela é influenciada pelo meio que ela vive. Então nós estamos sendo influenciados. Então, o que acontece às vezes no mundo da igreja são movimentos, não cristianismo. A gente não pode nem falar cristianismo no singular, a gente tem que falar cristianismo no plural. Existem cristianismos, porque às vezes o cristianismo que é aqui não é lá nas igrejas tradicionais ou nas igrejas protestantes. O cristianismo que nós temos aqui talvez não seja igual ao cristianismo da igreja católica. Então existem cristianismos, e dentro desse cristianismo existem os movimentos, e esses movimentos vão passando e vão vindo hoje outros movimentos, mas a igreja que permanece em Jesus, ela não vive movimento, ela permanece segundo a palavra. Pois a própria palavra diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Então a igreja precisa permanecer. Vão vir segmentos? Nós é que temos que saber discernir que tipo de segmentos são esses. Quais benefícios esses segmentos vão trazer. Então isso aí é mais ou menos o que é a pós-modernidade. O conceito que nós estamos vivendo hoje, que é pior do que a modernidade. Então isso vem, o homem entrou na modernidade e agora passa por uma pós-modernidade. Um outro conceito que a gente tem dentro dessa pós-modernidade é chamado de sociedade líquida. Quem é o autor dessa palavra, o autor dessa perspectiva? É um sociólogo que faleceu agora recentemente. O nome dele é Zygmunt Bauman. Ele criou a sociedade, ele criou esse tema, ele é um sociólogo, criou esse tema, e ele diz o quê? Que essa sociedade líquida, ela diz respeito a uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes e maleáveis, como os líquidos. Então, assim como o líquido flui, assim está acontecendo com as relações. O camarada é membro daqui, daqui a pouco ele diz que Deus falou que o tempo dele acabou aqui, vai para a igreja ali. Aí lá ele diz que Deus acabou o tempo dele lá, ele vai para outro lugar. A pessoa está casada com alguém hoje, amanhã já não está casada mais. A pessoa é teu amigo, daqui a pouco não é teu amigo mais. As relações vão fluindo igual líquido. Então a igreja está inserida, porque viram que eu falei? Até na igreja acontece isso. Congregam aqui, no dia seguinte já não congregam mais. Quantos vocês não conhecem? Já estou em tal igreja, não, já passei por 5, já passei por 10 igrejas. Entenderam? Por quê? Porque as relações são líquidas. Essas pessoas não têm a maturidade de passar as crises que a igreja passa. A igreja é uma família. Qual é a família que não passa por crise? Qual é o casamento que não passa por problema? E por causa disso a gente vai embora, a gente larga o nosso cônjuge? Não, a gente tem que passar junto. Da igreja é a mesma coisa. Às vezes as crises vêm, nós temos que ter maturidade para entender que eu preciso e posso superar essa crise.
Entende? Então a sociedade líquido, ela tira essa questão do sólido, que é totalmente diferente. Você tem capacidade de se manter, de permanecer. Eu acho bonito quando a pessoa diz: olha, eu sou 30 anos membro daquela igreja, sou 40 anos membro daquela igreja. Olha quanto tempo. Vocês acham que essa pessoa nunca passou por problema? Você acha que o pastor nunca entristeceu essa pessoa com a palavra? Quanto mais fala, mais a gente erra. Então é claro que essas pessoas um dia foram entristecidas, receberam mas são maduras, porque as relações até então eram relações mais sólidas. Hoje, uma boa parte dessas pessoas não conseguem ficar muito tempo, porque a relação é líquida, ela passa conforme o tempo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o tema é avivamento. Aonde? Na pós-modernidade. Na pós-modernidade. Então, quem é crente aqui antes da década de 80, que eu sou da década de 90 na igreja, você tem Jesus em 93, mas se a pós-modernidade entrou a partir da década de 80, então quem é crente aqui antes da década de 80 lembra muito bem como era a igreja nessa época. Como a igreja era nessa época. Hoje você, até em cima do altar, você tem um bando de obreiros mimimi, que tu não pode mandar ele para lugar nenhum, porque ele já fica chateado. Aí naquela época o pastor falava para a gente: dá teu jeito, a gente tinha que fazer. O pastor não dava muita conversa não, pode, dá teu jeito. Pastor, eu não sei fazer, dá teu jeito. Você que faça. E a gente tinha que dar o nosso jeito. Ah, vai para um lugar que a gente nem conhece. Pastor, mas eu nunca fui lá, não dá teu jeito. A gente tinha que fazer. Então hoje você tem essa problemada. Por quê? Porque você está vivendo numa pós-modernidade, em que até a forma que nós temos que falar hoje, temos que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco a gente é processado. Então as coisas elas vão mudando, e nós precisamos se adaptar a isso aí. Não no sentido de que eu concorde. Eu vivo dentro desse contexto, mas não concordo com esse contexto. E é aí que Deus faz o quê? Levanta os profetas. Por que Deus levanta os profetas? Para confrontar o tempo que eles estão vivendo. Então Amós está dentro de um contexto, por exemplo, não estou nem falando mais de Abacuque, agora estou falando de Amós. Amós está dentro de um contexto de injustiça social. Vocês sabiam que naquela época injustiça social não tem o mesmo contexto com hoje? Porque hoje injustiça social está em outro viés. Jesus, mas ela saberá quem ela é. Reparem na Bíblia, todos que se encontraram com Deus reconheceram sua vida pecaminosa. Isaías, ai de mim que vou perecer. Pedro, na pesca maravilhosa, afasta-te de mim porque eu sou pecador. E nós? Que reação nós estamos tendo quando nos encontramos com Jesus? O que a presença de Jesus causa em nós? Glória a Deus. O que a presença de Jesus causa em nós quando a glória desce na igreja? Fica a mesma coisa? Ou será que eu começo a entender que eu não sou tudo isso que eu penso que eu sou? E Moisés, tira a sandália do teu pé, porque aqui é santo. Deus jamais irá elevar o homem para falar com ele, porque é tudo que o homem quer, ser elevado a nível de Deus. Pelo contrário, ele desce e fala conosco. É o que ele está fazendo aqui nesta manhã. Ele desceu para falar conosco através da sua palavra. Então, profetas, eles vão trabalhando uma perspectiva que quando a gente olha, parece que nós estamos na atualidade. Veja Amós, o juízo tudo comprado. O que é hoje, gente? Olha a justiça de hoje. Ninguém acredita mais na justiça. Olha o que está acontecendo no Brasil. E as injustiças sociais, que aqui no contexto tem outra coisa no Brasil, mas as injustiças, a gente chega a sentir náusea de tanta injustiça. E a Bíblia também fala: não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Eu não posso aceitar isso de jeito nenhum. E aqui agora eu falo de Abacuque. Em que contexto Abacuque estava pregando? Não tem no texto, gente, lugar de origem, nem o nome de seu pai.
E muito menos nós temos a indicação do período em que ele viveu, não tem. É interessante e também desinteresse do lugar de origem da família e da época. O seu horizonte histórico é definido aí por aqueles dois grandes que eu falei para vocês: a Síria, que está saindo do cenário, e a Babilônia, que está agora entrando, claro que antes de Nabucodonosor, né, Nabopolassar, que era pai dele, e depois ele assume no lugar do seu pai, Nabucodonosor. Então agora é um novo horizonte, e é isso que a gente está vendo. E para mim o pior do sofrimento é quando ele não fala, porque eu não sei qual caminho eu tenho que tomar. Já aconteceu com o dia que você está num culto, Deus está num silêncio terrível, aí levanta um profeta e vem, parece que olhando para você. Isso já aconteceu comigo, com você, porque comigo já aconteceu. O profeta levanta e vai andando na tua direção e olhando para você. Aí quando chega perto de você, vai para o lado: meu servo, para você ver. Pelo jeito aconteceu, né? Vocês viram, né? Não é assim? No pior momento da sua vida, você pedindo a Deus para rasgar o céu, um camarada vem com dois olhos arregalados na tua direção, você diz: ele vai quebrar o silêncio hoje, vai acabar hoje. Aí quando ele levanta a mão, tu já está chorando. Meu servo, assim te diz o Senhor. Abacuque está vivendo isso. Porque é difícil entender o mal, é difícil entender a injustiça da nossa vida, mas Deus está contemplando. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está contemplando. O camarada está ali clamando, querendo resposta, e Deus fica